Vamos lá, né? Gripe, resfriado, Covid. Muita gente pergunta essa diferença, dengue. Eu vou fazer esse um vídeo um pouquinho mais longo, explicando para vocês detalhes de cada uma dessas, né? Como a gente médico diferencia, quando precisa ou não precisa exame, né? As dificuldades que a gente tem de fazer isso, quando você vai precisar procurar ajuda e por que é importante às vezes ter um diagnóstico preciso, né? Vamos lá explicar para vocês, né? E a maior pergunta que vocês fazem são sobre as viroses, né? Eu vou explicar dentro desse contexto, né, de gripe, de Covid, do contexto que às vezes vocês recebem, até ficam chateados. O médico disse que era só uma virose, me deu dipirona, o paracetamol e mandou ir para casa. Vamos lá para vocês entenderem. Grande maioria das vezes, isso sempre na medicina foi assim, muitas pessoas se infectam por vírus sazonais. E esses vírus sazonais, nem sempre a gente médico, para tratar, precisa saber especificamente qual vírus é. Então, historicamente, isso chateava muita gente, as pessoas tinham sinais, sintomas, o médico auscultava, o médico ouvia a história, não via nenhum sinal de gravidade e dizia para você ter uma virose. É um vírus que provavelmente atingiu, esse vírus te atingiu, você vai tratar com sintomáticos, né? Teve febre, dá remédio para febre. O médico dá esses remédios para isso. Daqui a pouco você vai passar. Geralmente o que acontece? 48, 72 horas você se sente melhor. As viroses existem e são causadas por vários vírus. Alguns muito conhecidos, né? Como a Covid, aí eu vou entrar em detalhe dos sintomas de cada um. A influenza, né? Da gripe, o resfriado comum, o rinovírus e outros, né? Então, quando você fala de virose, pode estar incluído também isso. Mas, de maneira geral, o que caracteriza são infecções leves, com sintomas e sinais respiratórios, até lembrando as outras doenças, mas que, de maneira geral, pode estar associado a outros sintomas como gastrointestinal, às vezes tem uma diarreia, às vezes tem uma dor abdominal, e aquilo passa em pouco tempo. Nem sempre, nesse caso, é necessário o médico pedir um teste específico para você, para identificar. Até porque tem painéis mais diversos de vírus, e às vezes é muito caro para fazer e não vai interferir tanto o diagnóstico, e o médico nem pede de dar sintomático. Como a gente viveu a pandemia, ficou muito forte uma virose nova que surgiu, que foi da Covid, né? Então a Covid, de um modo geral, é muito testada, até mais do que as outras viroses, até porque ela criou um novo cenário de infectar muita gente, de ter muita gente grave por causa disso, né? Morrer muita gente por isso. Então a gente, de um modo geral, vê gente sequelada por ter Covid. Então, de maneira geral, quando você tem quadros respiratórios altos que envolvem coriza, tosse, pode ter mialgia, falta de ar, o médico pensou em viroses, pensou em Covid, ele vai fazer o teste de Covid para excluir se é Covid ou não. Então, às vezes o paciente fala assim, Júlio, o médico fez o teste de Covid, mas disse que não é Covid não, é uma virose. Justamente ele excluiu o que mais preocupava ele e a outra vai tratar com uma virose comum se tem nenhum sinal de alerta. Lembrando, muitas dessas viroses, elas não são graves, mas às vezes o paciente pode ter uma infecção secundária, uma sinusite, uma pneumonia bacteriana causada por isso. Depois eu vou falar das infecções bacterianas, né? E tem essa relação muito com as viroses, com o Covid, com as outras doenças. Posteriormente a isso, né, outra doença que aí vocês perguntam muito é a gripe, que já teve pandemia, já teve casos graves, e a gripe, de maneira geral, em pessoas imunossupressas, idosos, podem dar doenças mais graves. Mas, de maneira geral, a maioria das pessoas vai passar por uma gripe mais intensa do que a virose, uma febre mais alta, uma prostração mais alta, dura mais dias, né? O paciente normalmente fica acamado por uma gripe, né? Então é como se fosse uma virose mais intensa. Febre alta, mal-estar e, de um modo geral, no cenário que a gente viu hoje, vai ser testado para Covid e muitas vezes o médico vai pedir para ver se não é influenza e testar, em especial em grupo de risco, idoso, imunossupresso, criança, porque tem tratamento para gripe, tem antiviral que vai reduzir o tempo e a gravidade da gripe. Por isso que muitas vezes em idoso o médico até faz tratamento empírico, dá remédio para tratar essa gripe, encurtar o tempo da doença e não ter formas mais graves, né? Vamos continuar. Os infecções, os resfriados comuns, são vários vírus, rinovírus e tal, que geralmente pega só essa parte aérea, o paciente está muito bem. Às vezes nem teve febre, teve uma febre muito baixa, mas está muita coriza, muita secreção, mas ele está bem clinicamente, ele consegue fazer as coisas, se alimenta bem, não tem tanto mal-estar. Também dura alguns dias, nem sempre é testado sobre isso, né? Só que tem as complicações bacterianas. Por quê? Como aumenta a secreção, às vezes acumula secreção, o paciente às vezes já tem uma sinusite, às vezes ele pode ter infecção bacteriana secundária. E agora a gente vai para o outro tópico, que não é viral, porque muitas vezes a pessoa tem uma dessas viroses, tem uma gripe, ou tem um resfriado, ou até ter Covid, aumenta a quantidade de secreção, aquilo acumula e bactérias crescem naquele ambiente propício para o crescimento. E normalmente o que acontece? A pessoa vai passando pela fase da virose, começa a melhorar, depois tem uma piora.
E às vezes até o paciente entende errado, fala assim, o médico me diagnosticou errado, disse que não era nada, é uma virose, e agora outro médico viu e está me dando antibiótico que eu tenho uma infecção bacteriana. Por quê? Pode ter sido, ele diagnosticou certo, mas você teve uma complicação secundária. Por isso a gente fala com muito paciente com virose, se não melhorar o sintoma, começar a ter febre ou tiver uma piora, não era para acontecer isso, volta, porque o médico pode identificar a infecção bacteriana, que pode dar nos seios, as sinusites, né, tudo isso, ou até no pulmão, né, muda a imunidade, você tem uma pneumonia secundária, depois você tem uma infecção viral. Então perceba que é tanta doença, né? E eu nem tô colocando dengue no meio, que eu tenho muito vídeo diferenciando, né? Porque a dengue não tem esse quadro respiratório, né? E no caso tem uma febre mais alta, uma mialgia, uma dor de cabeça, dor atrás nos olhos, tem outros sintomas. Mas perceba como existem doenças diferentes, muitas a gente dá o diagnóstico dentro do quadro clínico, sem nem exame específico, mas normalmente o Covid a gente vai excluir. E além disso, tem o risco de depois ter uma infecção secundária bacteriana. E às vezes se o sintoma começa a melhorar, depois você piora, muda a cor da secreção, tudo isso, vai precisar de uma intervenção médica, porque aí muda tudo. No caso da infecção bacteriana, é sério, tem que dar um antibiótico para melhorar logo aquilo, senão o paciente pode ter um quadro gravíssimo. Então, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí. Abraço.